Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse aqui é um livro fenomenal escrito por um ganhador de um prêmio Nobel de Economia chamado Daniel Kahneman. E esse livro é muito interessante porque conta pra gente o seguinte. Ele fala que o nosso cérebro ele é dividido em dois lados, assim, na hora que a gente tá tomando as nossas decisões. Um lado, ele toma decisões um pouco mais racionais, que a gente pensa mais pra tomar aquela decisão e vai gastando tempo ali naquela tomada de decisão pra tomar a melhor decisão possível. Só que existe um outro lado do nosso cérebro que foi se evoluindo na medida que o tempo foi passando, na medida que o ser humano foi evoluindo também, para em situações que a gente não consegue gastar tanto tempo assim para tomar uma decisão, a gente conseguir tomar uma decisão muito mais rápida. Então ele tem alguns atalhos, algumas pré-configurações, digamos assim, para na hora que enxergar essa informação, eu vou tomar essa decisão específica. E muitas vezes essas decisões mais rápidas, elas fazem a gente cometer alguns erros na hora de fato tomar essa decisão. Então, por exemplo, lá atrás, na época que a gente vivia nas cavernas, a gente encontrava um predador enquanto estava caçando, a gente não podia ficar pensando e calculando qual que era a melhor decisão. O nosso cérebro tinha que ser rápido ali para tomar a melhor decisão. E isso foi sendo adaptado até os dias de hoje, que existem algumas situações que a gente não tem tanto tempo assim para pensar, então na hora que a gente enxerga alguma coisa, a gente já tem que tomar aquela decisão o mais rápido possível. Só que muitas vezes a nossa mente, ela nos engana sem que a gente perceba. Isso acontece de forma inconsciente, e na hora que você enxerga alguma situação que você precisa tomar aquela decisão, seu cérebro já toma a decisão, só que nem sempre essa é a melhor decisão. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque isso é muito útil, principalmente quando a gente está falando sobre os nossos investimentos. Existem alguns vieses que fazem a gente tomar decisões equivocadas, e quando a gente tem consciência que eles existem e que a gente está sujeito a deixar esses vieses atrapalharem os nossos investimentos, quando a gente toma consciência disso, a gente consegue muitas vezes minimizar o efeito deles e até mesmo eliminar. Então eu quero te passar isso para não deixar que isso aconteça com você na hora de falar sobre os seus investimentos. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima. E pra gente começar, vamos falar do nosso primeiro viés, que é o viés de ancoragem. E aí, para falar isso, eu vou até comentar sobre o experimento da árvore gigante que fizeram em um museu lá nos Estados Unidos. Sabe aquelas sequoias, que são as maiores árvores do mundo, que medem muitos metros de altura? Pois é, separaram as pessoas em dois grupos. Os psicólogos começaram a avaliar para entender como que aquele efeito realmente funcionava. E para cada grupo fizeram uma pergunta diferente. Para o grupo A, eles perguntaram: você acha que essa árvore é maior ou menor do que 365 metros? As pessoas responderam e depois perguntaram para elas qual que é a altura real da árvore. E elas fizeram as estimativas e calcularam a média das estimativas do grupo A. Depois, para o grupo B, perguntaram se a árvore tinha mais ou menos do que 55 metros. E depois perguntaram o tamanho real da árvore e calcularam a média das estimativas. O grupo A teve uma média das estimativas de 257 metros e no grupo B a média das estimativas foi de 86 metros. Não importa qual que é a altura real da árvore nesse caso. O que importa é que a decisão das pessoas de estimar um determinado valor para a altura da árvore, essa decisão foi enviesada pela pergunta e pelo número que foi dito anteriormente. Quando o número perguntado foi 365 metros, ele puxou a média para cima, e quando o número perguntado foi 55 metros, ele puxou a média para baixo. Então o efeito da ancoragem nada mais é do que um efeito que faz a gente ancorar as nossas decisões, ancorar um número que a gente vai dizer, por exemplo, em outro número que foi dito ou que foi pensado anteriormente. Então tende a puxar, né? A âncora tende a segurar aquele resultado. Então, por exemplo, numa negociação, se você quer vender algum produto ou serviço e quer aumentar o valor daquela venda, você pode ancorar o valor daquela venda em um número mais alto. Você fala: olha, normalmente a gente oferece um serviço parecido com esse por 10 mil, mas você quer fechar por 8. Se você falasse: a gente normalmente fecha por 5 mil, você jamais ia conseguir fechar por 8, justamente porque as pessoas tendem a ancorar o valor um pouco mais baixo. Então, se você ancora o seu valor ali um pouco mais em cima e depois dá um desconto, a pessoa pensa, realmente é uma ótima oportunidade. Mas se você fala primeiro 5 mil e depois joga para 8, parece que tá ficando mais caro. Então, na hora que a gente tá fazendo os nossos investimentos, a gente tende a pensar: essa ação já valeu
R$20 um tempo atrás, agora ela tá a 15, então é uma ótima oportunidade. Só que não necessariamente. Pode ser que a empresa perdeu de fato os fundamentos, perdeu o valor dela ali, e o preço, por mais que esteja mais barato, não significa que é uma oportunidade. Às vezes pode até estar mais caro do que era anteriormente. Então a gente tem que evitar que esse viés atrapalhe as nossas tomadas de decisão nos nossos investimentos. O segundo efeito que eu separei aqui pra gente falar é sobre o efeito framing. Basicamente é o efeito de enquadramento, que ele diz o seguinte: modos diferentes de apresentar a mesma informação frequentemente evocam diferentes emoções. Então, por exemplo, você pode ter a mesma informação dita de formas diferentes. Você não está mentindo ou omitindo informação. Às vezes, só a forma como você enquadra aquela informação, ela pode determinar a maneira como que você vai tomar uma decisão em relação a ela. E até esse print aqui do próprio livro Rápido e Devagar fala o seguinte: se você tem uma cirurgia, por exemplo, que as suas chances de sobreviver são de 90% e a chance de morrer é 10%, concorda que você falar que a chance de sobreviver é 90% e a chance de morrer é 10% significa exatamente a mesma coisa? Só que você falar que tem 90% de chance de sobreviver é muito mais agradável para os nossos ouvidos e para nossa mente do que você falar que você tem 10% de chance de morrer. Então, dependendo da forma que essa informação ela é dita e ela é enquadrada, isso determina a maneira como a gente vai tomar uma decisão. Por exemplo, você pode desistir da cirurgia se você tem 10% de chance de morrer. Mas por outro lado, se for uma cirurgia com 90% de chance de sobreviver, talvez você não desista porque as chances de sobreviver são muito altas. E aí ele termina aqui essa frase falando o seguinte: a equivalência das formulações alternativas, ela é transparente. Ela te dá exatamente a mesma informação, te dá a informação real. Mas um indivíduo normalmente vê apenas uma das formulações. E o que ele vê é tudo o que há. Então a forma como você enxerga é o que determina como que você vai tomar aquela decisão. E aí, muitas vezes, sabendo disso, a gestão da empresa pode, por exemplo, determinar e manipular ali a maneira como os resultados vão ser divulgados. Então, por exemplo, você vai analisar ali o release de resultados de uma empresa da Bolsa de Valores que você investe, aquela gestão ela pode determinar a maneira como ela vai escrever cada uma das linhas do resultado dela, porque dependendo de como ela escreve, pode soar de forma muito mais agradável para o seu ouvido e, consequentemente, pode te fazer tomar uma decisão de eventualmente comprar aquela ação. Então, o mercado pode gostar daquele resultado que, se ele tivesse sido escrito de uma forma um pouquinho diferente, o mercado eventualmente não gostaria tanto assim. Então a gente tem que estar ciente disso para evitar que esse erro também aconteça nos nossos investimentos. Depois nós temos também que falar sobre o viés de confirmação. Basicamente a gente tem a tendência de buscar informações que validam aquela opinião que a gente já tem anteriormente. Ou seja, a gente busca referências apenas naquelas perspectivas que alimentam a nossa visão pré-existente, enquanto ao mesmo tempo a gente ignora ou desconsidera opiniões, mesmo que sejam válidas, a gente desconsidera as opiniões que ameaçam o nosso ponto de vista. Ou seja, a gente tende a concordar com as pessoas, com jornais, com notícias que elas estão de acordo com os nossos preconceitos sobre alguma determinada opinião. E até mesmo as redes sociais, elas intensificam muito isso, né? Muitas vezes a gente fica seguindo só aquelas pessoas que a gente concorda. Então, se você é uma pessoa mais de direita, você vai seguir só perfis que postam opiniões relacionadas à direita. E se você é uma pessoa de esquerda, você tende a seguir apenas perfis de esquerda. E isso vai só piorando ali o nosso preconceito sobre algum determinado tema, né? E isso, o viés de confirmação, ele também está muito relacionado com outra coisa que se chama dissonância cognitiva. Se a gente for ler uma definição, poderia ser que a dissonância cognitiva se refere a um mal-estar provocado por um conflito interno que a gente tem entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Ou seja, a gente tem um desconforto ali quando a gente escuta, quando a gente vê uma atitude, quando a gente encontra alguém que está indo contra o que a gente acredita. Então, quando você é uma pessoa de direita e vê alguma coisa de esquerda, algum jornal que expresse alguma opinião muito forte de esquerda, ou quando você é uma pessoa de esquerda e vê alguma página no Instagram que tem uma opinião muito forte de direita, você vai sentir um desconforto muito forte. Me conta aí nos comentários também se você realmente sente esse desconforto quando você vê uma opinião muito contrária à sua. Isso é verdade, a gente sente esse desconforto normalmente e isso é chamado de dissonância cognitiva. Isso também está muito relacionado com o fato de que às vezes a gente pode estar errado na nossa opinião e a gente não gosta de admitir isso. E como que a gente relaciona isso que eu tô falando com os nossos investimentos? Às vezes você tem uma previsão, um preconceito sobre alguma determinada empresa, sobre algum determinado investimento. E ao invés de você buscar informações que tentam provar que a sua tese, que a sua análise está errada, você fica confortável ali só buscando aquelas
teses, aqueles números que vão confirmar que aquela empresa é um ótimo investimento. Quando, na verdade, para você fazer uma boa análise, você tem que buscar opiniões contrárias à sua, você precisa ter alguém te batendo ali falando, olha, isso aqui tá errado por conta disso, disso, disso. Você precisa ter a capacidade de analisar o que aquela pessoa está falando, aquela opinião contrária à sua, e com base em dados, com base na sua análise, provar que não, aquilo ali realmente não faz sentido, a minha tese está certa. Só que se você tem esse desconforto em escutar opiniões contrárias à sua, muitas vezes você vai ficar exposto a, de fato, ter esse viés de confirmação e essa dissonância cognitiva na hora de tomar as suas decisões dos seus investimentos. Outro viés muito relevante que a gente precisa comentar, que enquadra muito bem no mercado financeiro, é sobre a reversão à média. E para explicar a reversão à média, tem um exemplo muito interessante também, que também está aqui dentro do livro Rápido e Devagar, que é o seguinte: a gente tende a achar que resultados positivos tendem a se perpetuar ao longo do tempo e resultados negativos, eles tendem a se perpetuar ao longo do tempo também. Quando, na verdade, a tendência é que tudo volte em relação à média. Sempre que a gente tem algum resultado muito fora da curva, próximo ano pode ser que aquele resultado volte para dentro da normalidade, porque na tendência, no longo prazo, é que as coisas fiquem ao longo da média também, né? Fiquem perto da média, seguindo ali uma distribuição normal, se a gente for falar do termo estatístico para isso. E aí o livro conta um exemplo de pilotos de caça que tinham um instrutor ao lado, e eles tinham que ficar fazendo manobras. Sabe esses caças que ficam fazendo manobras aí no céu, fazendo aquelas obras de artes voando ali? Pois é. Então, tinha vezes que a pessoa fazia uma manobra muito ruim, o instrutor xingava aquela pessoa, e aí o que acontecia? Na próxima manobra, ela fazia uma manobra melhor. E muitas vezes, quando uma pessoa fazia uma manobra maravilhosa, o que acontecia? O instrutor elogiava e na próxima aquela manobra não era tão boa assim. Então as pessoas começaram a pensar, poxa, na hora que a pessoa faz uma manobra ruim e eu xingo ela, na próxima manobra ela vai melhor. Só que quando ela faz muito bem e eu elogio, elogiar fez ela voltar para uma manobra que não era tão boa assim, então ela errou depois. Então as pessoas começaram a achar que, de fato, elogiar quando você vai bem faz você, sei lá, criar uma confiança que vai te fazer errar depois. Ou então quando você vai muito mal e você recebe uma crítica, um xingamento ali, você tende a recuperar depois na próxima manobra. Quando na verdade não é isso que está acontecendo. Não é porque você está recebendo um elogio ou uma crítica que o seu resultado tá variando. Na verdade, é só que a gente tem a tendência natural de que as coisas vão voltar para a média. Então tem essa tendência de reversão à média. Isso serve para tudo na nossa vida, até mesmo para os nossos investimentos. Não é porque a bolsa de valores teve uma rentabilidade de 100% em um ano que no próximo ano e no próximo e no próximo isso tende a se perpetuar. Da mesma forma, não é porque a gente teve um cenário muito negativo, uma crise, que essa crise vai se perpetuar. Ao longo do tempo, tem a tendência de que isso volte para a média. Da mesma forma que acontece com as empresas na bolsa de valores, os resultados da empresa. Se uma empresa cresceu muito diferente da média em um determinado ano, o que vai acontecer no próximo ano? Pode ser que ela continue, mas no longo prazo ela tende a voltar para a média. Então tome muito cuidado na hora de perpetuar certos resultados ao longo do tempo, seja nas suas análises, seja nas suas projeções financeiras. Não é porque a sua carteira rendeu muito em um ano, você é um gênio como investidor e o seu resultado tende a perpetuar também ao longo do tempo. E por fim, nós temos também o excesso de confiança, que esse é muito interessante. Fizeram um experimento de perguntar para várias pessoas como que elas enxergam que elas são em relação à média das pessoas, né? Então lá em 2006 teve um estudo que foi intitulado de Behaving Badly. O pesquisador James Monter descobriu que 74% dos 300 gestores de fundos profissionais que foram pesquisados, 74% acreditava que eles tinham um resultado, um desempenho melhor do que a média. Os outros 26% acreditavam que eles estavam na média. Ou seja, dos 300 gestores pesquisados, 100% deles achavam que eles estavam iguais ou melhores do que a média, o que não faz sentido nenhum, porque naturalmente a média é a média e ela deve dividir as pessoas em dois, né? Metade fica acima da média e metade fica abaixo da média. E até tem um exemplo interessante também que você pode até pesquisar aí em relação a seus amigos, seus conhecidos e pergunta para a pessoa: você acha que você dirige melhor ou pior do que a média da população brasileira? E aí você vai ver que naturalmente a gente tem a tendência de a grande maioria das pessoas achar que dirige melhor do que a média, quando na verdade a média precisa ser 50%. E se no caso 74%
90% dos gestores acreditavam que eles estavam acima da média, houve um excesso de confiança ali naquele exemplo. Então isso é muito útil para tudo na nossa vida. Não necessariamente a gente é tão bom assim. Às vezes a nossa análise da nossa carteira, dos nossos ativos, das nossas ações, essa análise ela pode ser equivocada e por conta de vários outros vieses que a gente até já mencionou nesse livro aqui, pode ser que aquela análise não seja a análise mais adequada e que a gente tenha um excesso de confiança em relação àquela análise. Pode ser que você não tenha analisado aquela ação melhor do que a média do mercado. E aí, naturalmente, a gente tem vários mecanismos que a gente pode utilizar, várias ferramentas na hora que a gente está fazendo a gestão da nossa carteira para minimizar os efeitos, os impactos desses erros que a gente está falando aqui, como, por exemplo, diversificar a nossa carteira. Quando a gente diversifica a nossa carteira, pode ser que uma análise que a gente tenha feito de forma equivocada, que a gente não tenha analisado tão bem assim e, consequentemente, aquela empresa não era tão boa igual a gente imaginava. Se a gente está diversificado e não colocou todos os ovos naquela cesta, se aquela empresa cair, se desvalorizar e a gente perceber só depois que a gente deixou alguma informação para trás, aquele impacto no resultado final da nossa carteira não vai ser tão relevante assim. Então, diversificar é sempre uma excelente alternativa para todo tipo de investidor, que a gente evita vários erros que a gente pode cometer ao longo do caminho. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais nesses temas e quiser aprender um pouco mais sobre esses viés cognitivos, é só dar uma lida aqui nesse Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Vou deixar o link da Amazon aqui na descrição também para você comprar. Na minha opinião, a Amazon é o lugar que tem o maior custo-benefício e se você comprar nesse link da descrição, você ajuda a gente ganha uma certa comissão também sobre cada compra, mas o preço para você não muda absolutamente nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo, um grande abraço e até lá!